Bom, pessoal, boa noite, então. Agradeço a colaboração da professora Denise para nos dar essa aula hoje e a participação de todos vocês aqui com a gente. Essa aula está sendo gravada e eu passo a palavra, então, à professora Denise. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito à Liga de Meditação e Saúde, o Dr. Curiati, a Viviane Oliveira, Marcela, Giovana, Caio. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do mestre, né, do meu professor, o mestre Thich Nhat Hanh, e da tradição dele, né, do budismo, Zen budismo vietnamita, a tradição de Plum Village. Então, vamos lá. Para começar, queria convidar um pouquinho vocês a pararem um pouquinho para a gente poder respirar, né? A gente provavelmente veio de algum outro lugar e para ajudar a chegar no momento presente, talvez a gente possa respirar 1 minutinho, 2 minutinhos juntos. Então, eu vou convidar vocês a fecharem um pouquinho os olhos, ou quem preferir ficar de olhos abertos, mas aí só direcionando um pouquinho o olhar para baixo, para relaxar um pouquinho os olhos, e tentar encontrar uma postura confortável, mas ao mesmo tempo uma postura que te ajude a ficar presente, né? Como o Thich Nhat Hanh gosta de dizer, não precisa ser uma postura de lótus, pode ser uma postura de crisântemo, que é aquela que fizer mais sentido para você nesse momento. Então, percebendo um pouquinho como está o seu corpo nesse momento, e entrando em contato com a respiração, inspirando, sei que estou inspirando, expirando, sei que estou expirando, inspirando, expirando. E neste momento, nada a fazer, nenhum lugar para ir, somente estar aqui e agora. E aos poucos podemos tomar consciência da nossa posição, o nosso corpo nesse momento, a respiração, e abrindo os olhos e chegando. Então, depois dessa breve prática, né, queria contar um pouquinho como é que eu fiquei sabendo, como é que o Thich Nhat Hanh entrou na minha vida, como é que eu fiquei sabendo dele, né? Tudo começou, na verdade, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu estava na faculdade, e eu tinha uma amiga na época que ganhou da mãe dela esse livro, O Milagre da Atenção Plena. E ela veio me mostrar esse livro, né, falando que era de um monge vietnamita com um nome muito esquisito, e que ela falou que ela tinha ficado muito impressionada com uma coisa que ele tinha contado nesse livro. Ele tinha falado sobre o poder do pensamento, né. E eu fiquei muito, assim, intrigada e quis ler o livro, né. E quando eu cheguei nessa página do poder do pensamento, eu também fiquei, assim, muito impressionada, né, porque nessa parte ele falava o seguinte, que se você pensar num limão, se eu pedir para você pensar no limão, o que que vai acontecer imediatamente, né. Então eu faço essa pergunta para vocês, né,
Se vocês pensarem agora num limão, o que começa a acontecer em você? Provavelmente você vai começar a salivar, né? Embora não tenha nenhum limão perto de você, você não colocou o limão na boca, mas só o fato de você pensar no limão, nossa, alguma coisa acontece no seu corpo, né? Tem uma reação, uma resposta a esse pensamento. Isso me impressionou muito, né? Porque eu pensei, nossa, então talvez os pensamentos bons que eu tenham um determinado impacto no meu corpo, os pensamentos ruins vão ter também um impacto no meu corpo, né? E eu resolvi investigar um pouco mais aquilo. E fui gostando muito daquele livro, e uma outra coisa que me marcou também nesse livro é o que está nessa foto aqui de baixo, né? Que tem um monte de louça, né? E nesse livro, o mestre Thich Nhat Hanh, ele fala que quando a gente lava a louça, a gente pode lavar a louça de duas maneiras, né? Uma é lavar por lavar, para se livrar da louça o mais rápido possível, ou outra possibilidade é estando presente para aquilo que a gente está fazendo no momento. E ver nisso uma oportunidade de meditação, de conexão com o momento presente. E ele vai além também dizendo que a gente pode se inspirar um pouco, né, na hora que a gente está lavando a louça, como se a gente estivesse dando banho no bebê Buda. E acho que com isso ele quer dizer que não importa o que a gente faça, qual atividade do nosso dia, tudo isso pode ser uma atividade, uma ação muito nobre, desde que a gente tenha esse compromisso de estar presente para aquilo que está acontecendo nesse momento. Então eu estou contando essas histórias, né, e mostrando esses dois exemplos, porque eu acho que eles ilustram muito bem o que eu entendo pela maneira como o Thich Nhat Hanh fornece, né, oferece os ensinamentos dele e toda a prática também. Ele é um mestre que consegue, na verdade, deixar de uma maneira muito simples os ensinamentos que são tão profundos e às vezes tão complexos, né? Da mesma maneira que ele fala sobre o limão, ele nos livros dele, nos ensinamentos, ele coloca numa linguagem tão fácil, tão acessível, que faz com que qualquer pessoa entenda, né? Mesmo uma pessoa que nunca teve contato com o budismo, se lê um dos livros dele, vai com certeza aprender, vai conseguir entrar em contato com a essência. E quem também já é um erudito, já é um grande estudioso do budismo, também vai conseguir, né, ver tudo de profundo que existe naqueles ensinamentos. E a parte da louça aqui também falando, né, hoje em dia a gente fala muito de mindfulness, de atenção plena, de como a atenção plena pode acontecer em cada momento da nossa vida, mas décadas atrás, quando ele escreveu esse livro, essas ideias não eram ainda muito difundidas. Não tinha internet, para você ter acesso a livros do exterior era mais complicado, ter as traduções em português. Então, isso realmente foi algo que ele foi um grande protagonista de tentar trazer a meditação para o nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho, quem é o Thich Nhat Hanh? Né? E Thich Nhat Hanh é o nome dele, na verdade o nome dele é Nhat Hanh, porque Thich significa mestre, e a gente também se refere a ele como Thai. Thai significa venerável, professor, em vietnamita. Então, quando eu falar ao longo dessa apresentação, se eu falar Thich Nhat Hanh ou se eu falar Thai, eu estou falando da mesma pessoa, tá? Então, o Thich Nhat Hanh, ele é o mestre zen budista vietnamita. Ele também teve uma grande importância como ativista social, pacifista, teve um grande papel na Guerra do Vietnã, ajudando muitos refugiados. Depois do final da guerra, ele também fez muitos retiros para ajudar os veteranos, também fez muitas ações de paz envolvendo palestinos e israelenses, ou seja, é um ser humano extraordinário, né, que não quis só manter a questão do cultivo da paz como algo individual, mas quis realmente cultivar essa paz no sentido mundial, num sentido muito mais amplo. E ele não foi a pessoa que criou o budismo engajado, esse movimento, mas com certeza foi ele que cunhou
esse termo, né? O que é o budismo engajado? É justamente essa possibilidade da gente levar todos esses ensinamentos para tudo o que acontece no mundo, né? Que a paz não seja só uma paz dentro de mim, mas para perceber que para que eu tenha paz, eu preciso também que o mundo ao meu redor esteja em paz e vice-versa, né? E que as práticas elas não precisam ficar reduzidas a um contexto religioso ou monástico, mas que elas possam ter uma atuação mais ampla, universal, e sempre por meio, né, de ações de não violência e de uma ação compassiva. E ele também fundou uma comunidade de prática, porque ele acabou sendo exilado, né? Ele fez tanto aí, teve tanta repercussão o que ele fez com as ações pacifistas dele, que ele acabou no final sendo exilado do Vietnã por mais de 30 anos, e ele acabou ficando no exílio na França, onde ele fundou essa comunidade de práticas chamada Plum Village, que hoje é um grande centro de prática que recebe centenas, milhares de pessoas por ano, e ele também é poeta e autor de dezenas de livros. E acho que foi a pessoa que realmente contribuiu muito, muito para que mindfulness tivesse uma disseminação no Ocidente. Né? Hoje a gente ouve muito falar de mindfulness, dos programas de mindfulness para a saúde, para a redução de estresse. O próprio John Kabat-Zinn, que foi a pessoa que levou a meditação para o hospital pela primeira vez, para um contexto de saúde, ele bebeu muito dos ensinamentos e da fonte do Thich Nhat Hanh. E aqui então uma foto dele, eu adoro essa foto, é uma foto dele em Plum Village, já uma foto antiga, e ele rodeado de todas essas crianças, né, porque ele é um mestre que sempre incentivou muito a prática em família. As crianças não só são muito bem-vindas nos monastérios dele, como elas têm, assim, assento na fileira da frente. Sempre que ele dá uma palestra, os primeiros minutos ele sempre dedica para as crianças, porque ele sabe, né, que para a gente ter paz no mundo, isso tem que começar desde cedo, né, e cultivado no seio da família mesmo. E o que a gente cultiva tanto nessa tradição, né? E importante dizer aqui que tudo que eu vou falar se aplica ao budismo como um todo. De maneira alguma eu estou dizendo que isso é mérito só da tradição de Plum Village ou só do Thich Nhat Hanh, não é nada disso. Isso são práticas budistas e muitas das coisas que estão aqui também são práticas adotadas por outras religiões também, né? Eu só estou aqui enfatizando, no caso, a tradição dele, porque é o tema da nossa aula de hoje, mas de maneira alguma dizendo que isso pertence só ao universo dele, tá? Então, um dos pilares da prática dele é justamente, como eu falei, a questão do budismo engajado e também a questão do interser, ou interexistência, ou interdependência. Todos esses termos, na verdade, na tradição de Plum Village, eles são mais ou menos sinônimos. E quando a gente fala de interser, interexistência, é muito comum a gente pensar assim, né? Ah, talvez signifique que eu não existo sem o outro, ou que eu preciso do mundo para eu existir, que estamos todos no mesmo barco. Isso é verdade, isso também está dentro desse conceito de interdependência e interexistência, mas é algo muito mais profundo também. No budismo, quando a gente fala de interdependência, a gente está dizendo que tudo no mundo depende de todo o resto. Então, por exemplo, se eu penso numa flor, a gente olha numa flor e imagina uma flor como uma entidade, né? Mas, na verdade, uma flor só existe porque ela é um conjunto de uma composição de coisas que não são uma flor. Por exemplo, a flor, para ela existir, ela precisa do sol, precisa da chuva, precisa da terra, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Cada um de nós aqui, a gente existe porque nós somos formados de coisas que nós não somos, né? Então, por exemplo, a Denise existe porque ela é formada por várias coisas que não são Denise. Eu só posso existir também graças ao sol, à terra, aos genes, aos meus pais, aos minerais, à fauna, à flora, né? Se uma dessas coisas deixar de existir,
eu também não consigo existir. Então a interdependência, resumindo assim de uma maneira bem, né, é bem simplista, é um pouco disso, que nada existe como uma coisa separada. Outra coisa que também é muito importante, cultivada na tradição, e acho que mais do que em várias outras tradições budistas, é a questão do mindfulness no dia a dia. Então, o Tai, ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que, olha, a prática que a gente tem de a gente fazer uma meditação sentada, dentro de um templo, ou você ali sozinho na sua almofada, claro que isso é fundamental, mas a gente pode também aproveitar cada segundo da nossa vida fora da almofada para praticar também. E repetindo, né, o que eu já falei antes, hoje em dia isso está muito popularizado, né? A gente, graças a Deus, a gente tem aí uma série de programas e de cursos de mindfulness ensinando como que a gente pode praticar em todos os momentos da nossa vida. Mas isso é uma coisa relativamente recente, né? De algumas décadas, talvez a partir dos anos 70, mas até então as práticas elas eram muito mais restritas aos templos, aos monastérios. E até hoje, quando você vai nos centros de prática de Plum Village, da tradição, você encontra lá, centenas de monges, né, e é a coisa mais maravilhosa, porque tudo que eles fazem é em atenção plena, né. Então, se você observa um monge, uma monja caminhando, você vê que a cada passo que eles dão, eles estão realmente presentes para cada passo, né. Em geral, quando a gente está andando no nosso dia a dia, a gente está pensando em tudo, menos no passo que a gente está dando, né. E eles não. Você vê eles andando, é uma coisa linda, né, parece que a cada passo que eles dão, eles estão 100% presentes ali. E a mesma coisa quando eles se alimentam, né, eles estão ali totalmente presentes, se alimentando, não apenas conscientes do movimento, da mastigação, mas também muito conscientes de que aquele alimento que está no prato deles é um alimento que contém todo o universo, né. Aquele alimento que está ali para ele tem o sol também, ele tem o solo, tem tantos nutrientes, né, sem falar em todas as pessoas que participaram daquela cadeia alimentar para que aquele alimento tivesse no prato dele. Então tudo isso é cultivado no momento em que eles estão se alimentando. E uma coisa que eu acho muito bonita, eu me lembrei também, eu coloquei aqui a palavra maçaneta no slide, que eu não queria esquecer de contar essa história para vocês. Teve um jornalista que uma vez quis fazer uma entrevista com o Thich Nhat Hanh. E o Thich Nhat Hanh concordou, mas ele falou assim: "Olha, mas antes de eu dar a entrevista, eu queria te convidar para você passar uma semana aqui fazendo um retiro para você entender melhor como que é a nossa prática, como que é a nossa tradição". E o jornalista concordou, ficou lá uma semana. E aí depois o jornalista comenta, né, que ao final daquela semana, apesar de todas as palestras maravilhosas, todos os ensinamentos que o Tai falou, a imagem que ele levou para casa com ele foi do Tai abrindo uma maçaneta, né, porque ele reparou que quando o Tai abria a maçaneta, uma coisa tão cotidiana, uma coisa tão simples, mas ele estava 100% ali, né, ele era a pura presença naquela ação de abrir uma maçaneta, e isso foi o que mais marcou para o jornalista, porque ele falou: "Isso é mindfulness, isso é estar no momento", né. Então, é isso que se cultiva muito nesses centros de retiro e o que a gente espera, né, se inspirar para que a gente possa também fazer isso no nosso dia a dia. Outra marca muito importante dessa tradição é a questão da poesia, a música, a linguagem acessível. O Tai, ele é um verdadeiro poeta, né, e ele consegue colocar nos textos dele, às vezes, ensinamentos tão profundos, às vezes muito dolorosos, às vezes, com menções à guerra do Vietnã, tantas coisas aparentemente muito tristes, muito dramáticas, mas ele consegue colocar um tom de leveza, de beleza, de poesia,
claro, sem deixar de lado todo o sofrimento, toda a carga que está ali, mas mostrando como que a gente pode cultivar isso de uma maneira bela. Então, na prática, tem toda uma intenção muito forte de amorosidade, acho que é uma grande característica da tradição de Plum Village. O Thai, ele faz questão de mostrar que o sofrimento existe, isso é o primeiro ensinamento do Buda. Quando o Buda se iluminou, né, vocês devem saber, quando ele se iluminou, ele deu um ensinamento, um discurso, que eram as 4 nobres verdades, e a primeira nobre verdade é que existe sofrimento. Ninguém passa dessa vida sem sofrer, né. Só que o Thai, ele muda um pouco, né, porque ele fala assim: "Olha, nada nessa vida tem uma face só, tudo tem 2 faces", né. Então, se eu tenho, por exemplo, esquerda ou direita, não existe direita sem uma referência de esquerda e vice-versa. E o mesmo equivale para o sofrimento. Eu não posso achar que eu estou sofrendo se eu não fui feliz um dia, e vice-versa, né. É como aquela imagem, né, aquela bola do yin e yang, que tem um lado branco, mas tem uma bolinha preta, e do outro lado o contrário, né. Sempre as 2 coisas, de alguma maneira, estão juntas. Então, o Tai, ele falou assim: "Bom, já que as 2 coisas estão juntas, em vez de focar no sofrimento, por que não focar na felicidade?". E foi isso que ele fez, né. Então, por exemplo, aqui eu escrevi, né, impermanência, não eu e sofrimento. Todo ensinamento budista, ele tem isso que a gente chama de 3 selos do Dharma. Para você considerar e verificar se um ensinamento é budista ou não, ele tem que ter esses 3 componentes, ele tem que falar da impermanência, tem que falar do não eu e tem que falar do sofrimento, né. Depois talvez, não acho que a gente não vai ter tempo para entrar e falar tanto do não eu, da impermanência, mas enfim, resumindo, é isso que caracteriza. E aí, o Tai, ele muda um pouco, né, então em vez de ele falar de impermanência, não eu e sofrimento, ele fala de impermanência, não eu e nirvana, que seria justamente a felicidade, né. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que que é felicidade dentro do budismo, né. E outra característica muito importante é o destaque para a sanga. No budismo a gente fala que a gente toma refúgio em 3 joias. Uma das joias é o Buda, a outra é o Dharma, que seriam os ensinamentos do Buda, e terceiro, a Sangha, que é a comunidade de práticas. E geralmente a Sangha, ela tem um papel menor, acho que é um exagero, né, mas ela não tem, assim, uma equivalência do Buda ou dos ensinamentos. Mas na tradição do Thai, ele coloca essa terceira joia, a Sangha, numa importância equivalente, porque ele fala: "Olha, um Buda só não é suficiente, a gente precisa de muitos Budas nessa vida, né, para conseguir transformar tanto sofrimento. E esses outros inúmeros Budas, eles só podem ser possíveis se a gente tiver uma sangha, uma comunidade de prática", né. E acho que é outro ponto muito importante, que é bem característico também da tradição de Plum Village, é a questão da leveza. É uma prática que, sim, não fecha os olhos para o sofrimento do mundo de maneira alguma, né, está sempre muito de olho no que está acontecendo, olhar para o outro, um olhar compassivo, mas sempre incentivando que isso seja feito com leveza, com alegria, né. E uma vez perguntaram para o Tai, né, falaram assim: "Como que a gente faz para saber se o nosso mestre é um bom mestre?". E aí ele respondeu só isso, ele falou: "Você precisa ver se o seu mestre é feliz. Se o seu mestre for feliz, ele é um bom mestre", né. E isso é muito lindo, né, porque o que que ele quer dizer por felicidade? Felicidade não é essa euforia, essa alegria enorme que a gente sente. A felicidade, ela também leva em conta o sofrimento. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas acho que todo mundo já teve uma experiência assim, né, de às vezes você estar numa situação muito diferente do que você gostaria, você pode até estar muito triste com alguma coisa que está acontecendo,
Mas mesmo estando triste, às vezes a gente consegue encontrar, de alguma maneira, um estado de quietude, um estado de paz, né, algo que não suga a gente para dentro daquela coisa avassaladora. Essa sensação de paz, essa sensação de quietude, mesmo numa situação de sofrimento, pode ser definida como felicidade. E eu acho que isso que seria o que a gente almeja numa prática de meditação. Não é a gente acabar com o sofrimento, porque muitas vezes o sofrimento pode fugir ao nosso controle, mas é a prática de transformar a relação que a gente tem com esse sofrimento. Acho que essa situação que a gente está vivendo da pandemia nesse momento é um exemplo disso. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta perda, mas mesmo dentro disso, qual que seria a opção? A gente se desesperar, a gente ficar ali se chafurdando na injustiça, isso é uma opção. Mas existe uma outra opção de eu perceber que existe uma maneira de talvez eu lidar melhor com isso. Até porque se eu quero ajudar as outras pessoas, eu preciso transformar esse sofrimento em mim para eu estar bem e forte para poder ajudar os outros. Eu imagino que vocês, né, pelo fato de não só participarem de uma liga, né, o que é uma coisa maravilhosa, mas uma liga que envolva, né, estudantes de medicina, acho que isso é primordial para vocês, né, vocês escolheram, abraçaram essa carreira porque vocês querem servir ao outro, vocês querem cuidar do outro, vocês querem trazer bem-estar para o outro, né, e por isso que é tão importante a gente tentar fazer isso com leveza. Aqui só uma figurinha aqui de uma caligrafia do Tai, só para dar um momento para a gente inspirar, expirar, e a gente voltar a esse momento. E falando um pouquinho também das práticas, quais são as práticas que a gente faz, né, nessa tradição? Todas as práticas que são comuns às tradições budistas, né, então muita prática ancorada na respiração, escaneamento corporal, sensações do corpo, bondade amorosa, compaixão, todas elas, né. Mas tem aqui um destaque para a meditação caminhando. De novo, não que ela seja exclusiva dessa tradição de forma alguma, mas eu só coloquei aqui como um destaque, porque ela é uma prática que é muito valorizada pelo Thich Nhat Hanh. Ele até escreveu um livro só de práticas de meditação caminhando, né. E, na verdade, ele sempre fala que ele, na prática pessoal dele, sempre que ele se via muito ansioso ou com alguma dúvida, alguma questão que ele não conseguia resolver, em vez de ele ficar sentado na almofada meditando, ele saía e ia caminhar, né. Então, eu acho que é uma prática muito linda, porque a gente pode fazer num contexto formal, ou seja, pode ser dentro de uma sala ou em meio à natureza, a gente ir focando a atenção em cada um dos nossos passos, ficar ali na experiência, né, de estar totalmente presente para cada passo que a gente dá. E a gente pode fazer isso também num contexto informal, que seria a qualquer momento da nossa vida diária. Então, por exemplo, a hora que acabar o nosso momento aqui juntos, provavelmente vocês vão sair do ambiente onde vocês estão agora e vão para um outro lugar. Não sei se vocês estão em casa, talvez ir para a cozinha, ou para o seu quarto, ou para a sala. E naqueles poucos metros que vocês vão caminhar nessa transição de um lugar para o outro, vocês têm duas opções. Vocês podem caminhar esses poucos metros sem consciência ou com consciência, né. Geralmente a gente faz essa transição sem consciência, pensando já em 1000 coisas que a gente vai fazer na sequência, ou lá com o celular respondendo alguma mensagem, mas a gente também pode aproveitar esse momento de transição para também nos conectarmos com a respiração, e cada passo que a gente dá, 100% ali presente, para cada passo. São poucos passos, poucos metros, mas não tem problema. Isso ajuda a se descolar um pouquinho, se soltar um pouquinho da experiência que você acabou de viver e te deixando mais aberto e mais presente para o que vai acontecer na sequência, né. Então,
isso é algo muito bom que a gente pode fazer no nosso dia a dia, sempre que a gente estiver passando de uma situação para outra. Eu tenho atendo muitos, pacientes que são médicos, né, ou profissionais de saúde, e a gente tem, incorporado também, entre um paciente e o outro, eles também às vezes inspiram, expiram, ou caminham um pouquinho para ajudar, né, a se soltar um pouquinho do que aconteceu com o paciente anterior e estar plenamente presente para aquele paciente que vai chegar na sequência, né. E outra coisa importante é assim, que quando a gente fala de atenção plena, mindfulness, eu gosto muito de comparar isso a como se fosse um músculo, né, um músculo que vai e volta. Então, de repente, eu estou aqui, concentrado na minha respiração, e a minha mente me leva, me distrai para um outro lugar, e aí, de repente, opa, me distraí. Eu puxo, eu trago de volta a minha atenção para o momento, né. E a cada vez que eu vou fazendo esse movimento, distraí, voltei, eu estou aumentando, fortalecendo esse músculo da atenção plena. E essas práticas que a gente pode fazer, de caminhar em atenção plena, poucos minutos que sejam, mesmo assim elas são momentos de voltar, de lembrar e lembrar de novo, né. E é isso que vai fazendo com que a prática fique mais forte no nosso coração. E aí eu coloquei para vocês aqui um trechinho, né, uma frase bem inspiradora que eu acho muito bonita. O Tai fala: "Temos que caminhar deixando uma marca de paz e de serenidade na terra. Caminhe como se estivesse beijando a terra com os seus pés." É tão lindo isso, né, eu acho que a questão da interdependência de novo, de ver a nossa ligação com a mãe terra, seja a terra o nosso solo, como a Terra, como o planeta Terra. E isso me lembra também de uma outra historinha que ele conta num livro, que ele fala assim, de um astronauta que está ali viajando para a Lua, e de repente acontece um problema na nave dele, e ele fica preocupado porque ele se dá conta de que talvez ele nunca mais possa voltar para a Terra. E aí ele pensa que a coisa que ele mais gostaria, né, seria voltar para a Terra e pisar de novo nesse lindo planeta, né. Então, é um pouco disso, né, a gente deixa passar batido, mas cada passo que a gente dá é algo precioso que está acontecendo, né. O Tai também menciona um mestre que ele teve, e esse outro mestre, o mestre Linde, ele falava assim que o milagre não é caminhar sobre a água ou no fogo, o milagre é caminhar sobre a terra, né. Então que a gente possa mesmo honrar essa oportunidade que a gente tem todos os dias. E a prática da atenção plena, né, que nos desperta para isso. E só mais algumas práticas, a gente tem o relaxamento total, nas práticas de Plum Village, dá-se uma ênfase muito forte à questão do relaxamento do corpo. Não há como a gente relaxar a mente se o corpo não está descansado, relaxado. Outra prática muito preciosa e também muito lúdica é a prática dos sinos de atenção plena. Então, quando você está fazendo um retiro, por exemplo, no monastério, você tem lá centenas de pessoas, né, praticando com você, monges, monjas, outras pessoas laicas ali praticando do mundo todo. E aí cada um lá fazendo o que precisa fazer no momento, em momentos aleatórios do dia, um monge ou uma monja vai lá e convida um sino, toca um sino. E qual que é a orientação para todo mundo que está no monastério? Na hora que a gente escuta o toque de um sino, a gente para o que quer que a gente esteja fazendo naquele momento e a gente inspira e expira 3 vezes, como uma maneira da gente voltar, como o Tai gosta de falar, né, voltar para casa, ou seja, voltar para o momento presente e se dar conta de como está o nosso corpo, como está a nossa respiração, como a gente fez no começo de hoje, né. E é muito lindo, é até curioso de observar, quando você está nesses retiros, que você vê que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está ali cortando um legume, e aí quando ela escuta o sino ela para. O outro está abrindo uma porta, e quando escuta tocar o sino, ele para lá.
né. O outro, sei lá, tá fazendo qualquer coisa que seja, tá andando, e aí ouve o sino, ele para, na posição em que ele estava. É mágico, porque parece que como se tudo tivesse parado no tempo, e você vê aquelas centenas de pessoas respirando juntas, né, 3 respirações para poder cada uma voltar para o momento presente. Então, o mais bonito é que a gente pode fazer isso o tempo todo na nossa vida. Tudo bem que a gente não vai ter um monge ali para tocar um sino, mas a gente até hoje tem esses apps incríveis que podem, né, a gente pode ali, fazer uma configuração para que os sinos sejam tocados de tempos em tempos ou em momentos aleatórios, e quando a gente escuta esse sino, a gente pode parar um pouco, respirar 3 vezes só, não precisa ser mais do que isso, e pronto, volta, chega no momento presente e continua fazendo o que você estava fazendo antes. Outro recurso, talvez, é cada vez que o seu celular tocar, por exemplo, ou ele emitir uma mensagem que chegou, você também, antes de atender uma ligação, respira um pouco, não tem problema, deixa tocar um pouquinho, você vai atender aquela ligação mais presente para a pessoa que te chamou. E até por curiosidade eu me lembrei agora, né, uma vez que a gente estava num retiro, e era um dia um pouco festivo, então tinha música, tinha alguns monges que tocam os instrumentos, tinha um que estava tocando violoncelo, e ele estava tocando e de repente tocou esse sino, né, para a gente parar. E ele parou, no meio da música que ele estava tocando, ele parou, respirou 3 vezes, e depois ele continuou tocando a música do ponto que ele tinha parado, né, e é muito maravilhoso a gente ver como essa prática ela realmente, pode ser inspiradora e nos nutrir tanto. A fala amável e a escuta profunda são outro aspecto muito importante também da prática. Eles são muito semelhantes ao que a gente tem praticado bastante aqui no Ocidente como comunicação não violenta. E a fala amável, eu acho que muito importante a gente perceber quando a gente está se comunicando com alguém, de novo, da mesma maneira que os pensamentos têm um poder, cada palavra também tem um poder. E eu poder perceber que no momento em que eu falo e que uma palavra saiu da minha boca, instantaneamente ela já entrou em você, ela já entrou no outro, né. Então, como é importante eu ter muito carinho na escolha e no jeito como eu uso as minhas palavras. E a pessoa que está praticando a escuta atenta também, perceber que aquilo que ela escuta, quantas vezes, às vezes, a gente escuta alguma coisa e já vai julgando o outro, ah, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Lembrar que não sei se foi isso que a pessoa falou, foi isso que eu percebi, mas não necessariamente é o que ela falou. Né, então a escuta profunda é isso, que leva em conta que talvez tudo que eu escute é só uma percepção, e eu poder ir mais a fundo para ver o que realmente o outro falou. E o último ponto que tem aqui é o dia da preguiça. Nos monastérios, eles têm os lazy days, uma vez por semana, durante um dia, é um dia que os monásticos não fazem nada. É um dia de descanso, um dia de quietude, um dia de estar presente para você mesmo. E, na verdade, acho que a intenção, né, no mundo ocidental do domingo, acho que era um pouco essa, né, mas hoje em dia a gente sabe que é impraticável, então o domingo às vezes acaba se transformando naquele dia em que a gente faz tudo que não deu conta nos outros dias da semana. E não dá às vezes nem para a gente pensar em tirar um dia inteiro para não fazer nada. Realmente, acho que é impossível, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Mas às vezes a gente pode tirar algumas horas na semana para a gente estar só ali, com a gente, cultivando um pouco dessa quietude, se dando esse descanso para o corpo, para a mente, 3 horas, 2 horas, 1 hora que seja, né, mas que a gente tenha esse tempo. Com certeza depois que a gente puder, dar uma pausa, descansar, a gente vai estar muito mais preparado para fazer aquilo que a gente precisa realmente fazer depois. E falando um pouquinho então, enfatizando a questão da sanga, o papel da sanga, eh, a sanga, como a gente falou, ela é muito valorizada
na tradição. Por que isso? Porque é muito difícil a gente manter uma prática sozinho. E se a gente está em grupo, é muito mais fácil a gente motivar uns aos outros para a gente continuar meditando. Então, nas sangas, geralmente a gente faz reuniões em que a gente medita junto, a gente faz uma leitura de ensinamentos, depois a gente compartilha um pouco como é que tem sido a prática no nosso dia a dia, a gente compartilha alegrias, tristezas, e tudo isso que a gente compartilha, na verdade, é com uma intenção de acolhimento. Ninguém está ali para ficar dando conselho para ninguém, ninguém está ali para dar lição de moral, mas é mais para a gente contar o que está acontecendo. É saber que tem alguém que está ali torcendo por você, alguém que está ali querendo o seu bem, te acolhendo, te dando um espaço seguro. Por isso que as sangas são tão importantes e essa liga que vocês têm também, algo tão precioso, né? E eu acho que é muito lindo porque vocês são estudantes, né, de medicina, têm questões afins, né, e vocês poderem se apoiar ao longo desse caminho é algo fantástico, algo que pode nutrir muito vocês. E eu coloquei aqui o termo wake up, que na verdade é um movimento que surgiu, hoje a gente tem centenas de sangas do Thich Nhat Hanh no mundo, e isso levou também à criação dessas sangas wake up, que são sangas exclusivas para jovens adultos, né, para pessoas da faixa etária de vocês, que têm aí todo um período de vida muito especial e que merecem, né, ter um grupo só para vocês. Então, por exemplo, pessoas da minha idade não podem participar. Eu sou proibida de entrar nessa sanga porque eu não sou mais um jovem adulto, né? E eu acho que é muito bonito a gente ter um movimento que foque muito nisso. E depois a Viviane vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. E muito importante, né, o Tai costuma dizer que o próximo Buda não vai ser uma pessoa, um indivíduo, mas o próximo Buda será uma sanga, não é, porque é a comunidade mesmo que conta. E antes de terminar, só queria falar um pouquinho, de algumas citações e mantras que a gente usa na tradição, que são mantras que nos ajudam a cultivar um pouco mais algumas qualidades. Frases que nos inspiram, né, a estar mais próximos dessas qualidades. Por exemplo, para mindfulness e atenção plena, a gente tem vários mantras, mas eu só coloquei alguns exemplos, né. Um deles é esse: "Cheguei, estou em casa". Esse estar em casa é estar aqui, agora. A gente tem até uma música, né, que a gente canta, na tradição para poder cultivar isso. Então, a gente respira e fala mentalmente: "Cheguei, estou em casa", né, como uma maneira de ajudar a cultivar esse estado de presença. Outro que é muito bonito também é momento presente, momento maravilhoso. Isso não quer dizer, por exemplo, que as pessoas podem falar: "Como assim momento maravilhoso? Este momento da pandemia, como que ele pode ser maravilhoso?", né. A gente não está falando de maravilhoso no sentido de ser do jeito que eu queria, ou de ser o momento perfeito. Momento maravilhoso é todo momento em que eu me lembro de estar presente para o que está acontecendo. Eu poder perceber o que está acontecendo nesse momento. Então, é aquilo, a gente está vivendo numa pandemia, uma situação muito difícil para todo mundo, mas a gente não pode ser arrastado por isso, porque senão a gente não vai poder ajudar ninguém, né. Então a gente tem que cultivar essa força, essa resiliência na presença. E se a gente parar para pensar, neste momento aqui, todos nós que estamos participando dessa reunião, a gente pode ter cada um aí as suas dificuldades, os seus problemas, mas a verdade é que neste momento nós estamos bem. Se a gente não tivesse, a gente não poderia estar aqui agora, né. Então a gente tem pelo menos as condições necessárias para que a gente esteja bem nesse momento, e isso faz com que esse momento seja maravilhoso. A gente tem também outros mantras relacionados à aceitação compassiva, né. Tem aqui uma citação bem clássica, né, sobre a raiva. Aqui o exemplo é a raiva, mas isso pode ser aplicado para qualquer emoção um pouco mais forte, tristeza, medo.
inveja, enfim, qualquer emoção um pouco mais negativa. Então o Tai, ele sempre nos ensina a entrar em contato com as emoções que estão acontecendo com a gente de uma maneira amiga, né. Então, por exemplo, se você percebe que você está com raiva, em vez de bloquear essa raiva ou fingir que ela não está acontecendo, não, diga oi, cumprimente essa raiva, né. "Olá, querida amiga raiva, sei que você está aí", né. Por que que ele fala isso? "Oi, olá, minha amiga raiva"? Porque não tem como a gente se despedir de alguma coisa se a gente não entra em contato antes. Eu só vou conseguir dizer tchau para minha raiva se eu perceber primeiro, se eu entrar em contato com ela. Como é que você pode se despedir de uma pessoa sem perceber que ela está lá? Isso não existe, né. Então a mesma coisa para as nossas emoções. E dizer olá, querida, não quer dizer que a gente está adorando a pílula, não quer dizer que a gente está ali, sendo cúmplice da raiva, não é isso, mas é aceitar para que a gente possa transformar essa emoção. Outro mantra também muito bom é: acolha, abrace seu sofrimento, a sua emoção, como se fosse um bebê que está chorando. Então, de novo, não é ficar ali chafurdando, não é que a gente vai se colocar no papel de vítima, não é nada disso, mas é simplesmente acolher aquela emoção para entender o que está acontecendo com ela. Da mesma maneira que a mãe de um bebê recém-nascido pega esse bebê no colo, acolhe e vai tentando entender o que está acontecendo. Por que será que esse bebê está chorando? Será que ele está com fome? Ou será que é a fralda dele que está suja? Ou será que ele está com alguma dor? Então é um pouco disso que a gente faz na prática, tentar se aproximar do sofrimento para que a gente possa transformá-lo. E a gente tem também mantras, que eu acho que são muito importantes também para a atividade que vocês estão exercendo, que tem a ver com a questão do apoio, de poder apoiar os outros, poder ser apoiado, né, poder buscar ajuda. Então aqui a gente não tem tempo para explorar cada um deles, é uma pena, porque eles são muito ricos, cada um deles, mas é você poder expressar, né, olha, para o seu amigo: "Estou aqui para você", quando você percebe que alguém está precisando de ajuda. Ou quando você está se sentindo mais vulnerável, você percebe que tem alguém ali do teu lado, você poder dizer para essa pessoa: "Sei que você está aqui, isso me deixa muito feliz". Ou quando você percebe que alguém está precisando de ajuda, você às vezes legitimar esse sofrimento: "Puxa, eu sei que você está sofrendo". Às vezes a pessoa não quer teu conselho, não quer nada disso, mas ela saber que você sabe que ela está sofrendo já pode ser um apoio muito grande. E por último, o mais difícil de todos, mas talvez muito útil, é quando eu estou sofrendo, e eu poder admitir isso para uma pessoa e buscar ajuda. "Estou sofrendo, por favor me ajude". Acho que isso é tão importante, né, eu tenho, assim, atendido muitos profissionais de saúde, né, com questão de burnout, de esgotamento, e a possibilidade eu acho que é tão rica para vocês, né, que estão entrando nessa jornada de poderem, desde desse momento, já cultivarem isso, de poder ter essa postura de compaixão pelos teus colegas, de poder também receber essa amorosidade, essa compaixão deles, é algo que vai nutrir muito ao longo da vida pessoal e profissional de vocês. E por último, a questão da finitude, né, a gente lida com isso no nosso dia a dia, a questão da impermanência, geralmente muito voltada à questão da morte, da perda, mas a gente perceber que a impermanência também tem o seu valor, né, graças à impermanência tudo é possível. Se as coisas não mudassem, uma semente nunca ia poder se transformar numa árvore. Se as coisas não mudassem, imagina, até a sensação mais agradável, né, se eu pedir para você assim: encontre agora a sensação, a postura mais agradável, mais confortável que você possa ficar nesse momento. Provavelmente vocês vão aí, né, se deleitar por alguns momentos numa postura maravilhosa, mas não vai dar muito tempo, vocês já vão querer mudar de posição, porque as coisas mudam o tempo todo, né, então viva a impermanência, porque felizmente as coisas mudam. E por último, uma frase que eu acho linda do Tai, ele fala que a morte da nuvem é ao mesmo tempo o nascimento da chuva.
Então, a nuvem pode aparentemente morrer, mas ela não morreu. Na verdade, ela se transformou numa outra forma, né, na chuva, e ela continua ali. Eu acho que é algo que está muito forte no budismo, né, que as coisas não terminam, elas estão se transformando o tempo todo. E eu acho que isso pode ser um alívio, né, um acolhimento muito forte quando a gente perde alguém ou quando a gente sofre algum tipo de perda, perceber que isso é uma transformação, não é um fim. E para terminar, o meu ensinamento, né, o ensinamento do Tai, que bate mais fundo no meu coração, que é transformar lixo em flores. De novo essa questão do sofrimento, o lixo, né, uma metáfora, o lixo sendo o sofrimento e as flores sendo a felicidade. Ele fala também, sem lama não há lótus, né? A flor de lótus, que é aquele símbolo de uma perfeição, de uma pureza, uma beleza, né, sem fim. De onde que ela vem? Ela é cultivada, na verdade, no lodo, na lama, num lugar, entre aspas, um pouco sujo, turvo, né? Mas ela precisa ser cultivada ali naquele meio para que ela possa surgir com aquele esplendor tão grande, né? Então é uma metáfora para dizer que a prática da meditação, as práticas de mindfulness são, na verdade, o veículo, o caminho que nos permite transformar esse lixo em flores. A gente costuma muito focar atualmente a questão de mindfulness para redução do estresse, ansiedade, para resolver problemas de insônia. Tudo bem, é ótimo, eu acho que essas práticas podem ajudar muito nisso, mas que a gente não reduza, né, a riqueza da prática simplesmente à solução de problemas, mas sim a uma maneira da gente poder transformar a relação que a gente tem com a vida. Então, só queria terminar com esse poema do Tai. Ele diz o seguinte: você é eu sou você. Não é evidente que intersomos? Você cultiva a flor que existe dentro de você para que eu seja belo. E eu transformo o lixo dentro de mim para que você não tenha que sofrer. Mostrando como todos nós, na verdade, dependemos um dos outros, né, para sermos felizes. Então é isso. E antes de encerrar, eu só gostaria talvez de passar um pouco a palavra para a Viviane, para ela falar um pouquinho sobre a Sangas Wake Up. E desde já agradeço muito, muito a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho, né, dos ensinamentos desse professor tão querido. Obrigada. Então, Viviane, obrigada. Obrigada pela aula, Denise. Gostei muito. E eu queria falar um pouco das Sangas Wake Up, que elas Vivi, são... Opa, desculpa, se você puder só se apresentar para o pessoal, acho que eles não sabem sua relação com a Denise, assim. ok. Então, meu nome é Viviane, e eu sou aluna da Faculdade de Medicina, estou no segundo ano. E eu também pratico o budismo do Tai. E eu conheço a Denise porque eu participei da Sangha, ela é, tipo, coordena a Sangha aqui de São Paulo, a Sangha de todas as idades. E eu queria muito criar uma Sangha Wake Up, né, que é uma Sangha de jovens adultos. E ela me ajudou muito. Obrigada. E eu queria explicar um pouco do que se trata, né? Então a gente pratica essas coisas, tipo, esses ensinamentos que teve na aula e essas práticas. Só que a gente pratica de um jeito mais descontraído um pouco, porque todo mundo que tá lá tipo, mais jovem, então, tipo, a gente não precisa saber exatamente, interpretar perfeitamente o ensinamento, a gente discute cada um deles, a gente coloca, tipo, como a gente percebe aquele ensinamento, como que a gente coloca ele na nossa vida, então a gente faz um jeito bem mais descontraído. Inclusive, a gente faz tipo, eu gosto de fazer um momento que a gente pode falar sobre aquilo, tipo, sem nenhum limite, assim, sabe? Só virar uma conversa
e para ficar falando mesmo. Então eu queria convidar todo mundo, se quiser, para entrar, ver como que é. E é isso. E obrigada a Denise e a Liga de Meditação, que é muito legal, gente. E é isso. Obrigada, Vivi. Obrigada, Denise. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso passar também o contato da Vivi e a página do Instagram deles, da Denise também. E não sei se alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida da aula. Bom, qualquer outra dúvida, então sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. E é isso. Obrigada de novo, Denise, Vivi. E é isso, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Uma alegria estar com vocês. Obrigada, Marcela. Tchau, obrigada. Tchau, Vivi, obrigada.